tarde, meus amores. Estamos aqui no Pod Look. Meu nome é Cauísa. Oi, eu sou a Gabi e hoje estamos com um convidado muito especial. Se apresenta, por favor. Obrigado. Olá, gente. Sou o Diego. Fui professor aqui no AFIS. Dei aula ano passado. Dei aula da 6ª série até o 1º ano do ensino médio. E confesso para vocês que foi uma experiência maravilhosa. Vi aqui muitos alunos que já dei aula e vi alunos novos, né? Tô vendo que tá evoluindo. E você tá animado de participar do nosso podcast? Olha, confesso que estou, primeira vez assim, eu sempre, quando era criança, ficava vendo youtubers, né, fazendo vídeos e vídeos, aí chegou a era do podcast, eu pensei uma vez, como seria eu no podcast? E agora eu tô aqui. Você pensou tipo, entrevistando ou sendo entrevistado? Olha, já pensei em ser entrevistado e também em entrevistar pessoas, né? Primeiro ele já pensou como famoso, né? Sim, humildade fala pra baixo. E como tá sendo sua semana? Minha semana está sendo maravilhosa. Lá na escola onde eu trabalho agora, no JJ, ali no Jardim das Rosas, as crianças estão fazendo um trabalho sobre a Copa, né? Aí cada sala com um país diferente, cada sala com a sua bandeira, seus projetos. Aí cada um tem os seus programas culturais, né? Comidas exóticas. Amanhã mesmo eu vou comer nates numa das salas, vai ficar maravilhoso. E melhor ainda, hoje a Argentina perdeu de 2-1 da Arábia Saudita. Então, para mim, é uma maravilha. Então, a gente fez quase isso aqui no AFIS, só que foi para Consciência Negra. A gente fez uns cartazes, né, apresentações e tal. Pena que foi apresentado no sábado, que quase muita gente não veio. Sim. Quem veio quase não ficou aqui. Nossa. Então, eu já vi, tipo assim, pessoas realmente faltando muito no sábado, só que, sabe qual é o problema? As pessoas ainda não entenderam a importância dos projetos culturais nas escolas. As pessoas não vêm no sábado, pensam que só tem que ser dia de semana, como segunda, sexta, só qual é o problema? Se você coloca na semana, eu vou trabalhar, não vou poder ir. Se coloca no sábado, não vou poder ir porque é sábado. Se coloca no domingo, não vou poder ir porque é domingo. Então, tipo assim, a pessoa tá falando, eu não quero ter projeto cultural. Entendeu? Tem compromisso com o próprio final de semana. Você sente saudade daqui? Confesso que eu sinto saudade daqui, de muitos alunos. Hoje, quando eu entrei aqui, eu vi os alunos me abraçando. Eu estava andando por ali e já estava gritando, professor, você está aqui? Eu olhei para o aluno e pensei assim, quem é você? É porque eu tenho memória muito ruim com o nome, sabe? Vocês eu lembro de rosto, mas tem alunos que eu realmente não consigo lembrar porque um ano, tipo, vocês mudaram muito. Então, outra coisa. Né? Realmente. Ai, Deus. Então, você pretende voltar aqui para FIS? Tipo, se você fosse chamado de volta para cá, você ia querer? Olha, se eu fosse chamado de volta para cá, né? É que, tipo assim, não é que a gente é chamado. Todo fim de ano, nós, no caso, categoria O, temos que mandar, né, o nosso, como fosse um currículo para as escolas, e aí a escola vai pegando. Só que não foi nem culpa da escola e nem minha, assim, que eu saí mesmo. Acontece, a gente vive trocando de professor todo ano, com exceção dos efetivos, só que eu pretendo vir. Eu gosto daqui, sabe? Eu gosto das pessoas daqui. Eu nunca tive problema com os alunos, até com aqueles que eram bagunceiro. Nunca tive. E eu falo isso porque eu conheço vocês duas. Ele falou isso olhando diretamente pra mim. Eu olhei pra vocês. Ainda bem que ele não olhou pra mim. Ele falou isso olhando diretamente pra mim, porque eu era do 8º D, era pior sala, 8º D. Não, a minha era pior. Uma coisa pra vocês entenderem, gente. Todo aluno dessa escola tem aquele negócio de falar, a minha sala era a pior. E, na verdade, não é que vocês são a pior sala. É que há momentos em que uma sala está pior que a outra. Aí a gente fala, você é a pior sala, mas, na verdade, não é nem culpa de vocês. É porque há momentos que a sala está muito equivocada e a gente fala, é a pior sala. Só que, na verdade, não tem a pior sala. Nós temos salas boas, que dá para lidar mais fácil, e salas um pouco mais complicadas, que a gente fala mais, né? Você é a pior sala. Ainda bem que eu não sei a melhor sala. Desde o ano passado. Eu confesso para vocês que assim que vocês me chamaram, eu fiquei um pouco receoso, né? Porque eu vi lá o Thiago contando as histórias, falando sobre muitas e muitas coisas. E eu fiquei assim, poxa, o Thiago já está aqui há um bom tempo, né? Ele tem muitas histórias para contar, ele é um professor mais velho do que eu, realmente, ele tem muitas histórias. Eu dou aula desde 19, só que tipo assim, quando eu comecei a dar aula, era estagiário para crianças, então, outra vida. E comecei a dar aula aqui, eu dei aula aqui, na verdade, foi durante 6 meses, né? Ano passado. Então, eu não conheci tantas histórias, só que eu lembro de algumas. Mas então, você tem alguma engraçada para compartilhar com a gente? Olha,
Lembra quando o Thiago falou daquela vez lá que o Caio comeu as bananas? Sei. Então, aquele dia eu estava aqui na escola. Ai, meu Deus. E, se eu não me engano, eu dei aula na sala dele no mesmo dia. Aí aconteceu o quê? Eu vi lá o Thiago se justificando, né? Conversando lá. Conversando com os meninos, conversando com o Caio também. Aí quando eu entrei na sala, eu lembro que o Caio estava assim. O Caio estava lá parado na mesa, assim. Aí eu, né, fui dar aula, beleza, porque comecei a dar aula. O Caio não se mexia, ficava assim, ó. Meu Os Deus. alunos, professor, o Caio não tá bem. O Caio não tá bem. Aí eu fui falar com o Caio, ô Caio, você tá bem? Tô. Caio, você tá bem mesmo? Tô. Aí na terceira vez, Caio, você tá bem? Não. Sabe quando o César, naquele filme do Planeta dos Macacos? Não. Ele falou bem assim. Eu falei, meu Deus do céu. Caio, o que você tem? É que eu comi demais. Aí eu perguntei, né? Aí falaram que ele comeu banana pra caramba. Eu falei, nossa, gente, como é que ele conseguiu? E eu fiquei preocupado, porque, gente, o Caio, ele sempre foi uma criança muito ativa, né, na minha aula. E aí, do nada, ele parou e parecia um robô. Eu falei, já, ele vai morrer numa sala, eu vou ter que ir para a delegacia. Ai, meu Deus. Esse ano o Caio é da minha sala. Ele foi pro nono ano, minha sala agora. Ô, Caio, eu tô mandando um oi pra você aí, tá bom? Um parabéns, porque você foi um aluno que evoluiu muito. E, por favor, coma menos bananas. Ai, Deus. Tá. Então, já que você falou que todo final de ano, os professores que são meio que leiloados, assim, mandam os currículos. Desculpa falar desse jeito, mas... Eu falo assim, leilão, porque é mais fácil. Só que não é um leilão, de fato. Então, é porque ninguém paga. Ou seja, você pode mandar o seu currículo aqui pro FIS, né? Posso mandar a minha inscrição aqui para a FIS, se a professora, a direção quiser, as pessoas que escolhem, eu não sei muito bem quem é que escolhe, só que se vocês quiserem, eu acabo voltando para cá. Só que, tipo assim, tem que ter vaga, porque antes de mim, outros professores escolhem antes. Aí acaba não sobrando vaga, entendeu? Então não é nem culpa da escola em si, é porque tem outros professores que vêm antes, escolhem, e como eu sou categoria O, aí eu mando por último. E quando eu fui mandar para cá, não tinha mais vaga. Então, entendeu? Nossa. É difícil. Já mandou antes do ano acabar. É. Não, o governo que abre a inscrição. Ah. Eu sei, eu sinto Mandou falta. mensagem pra diretora e falar, ó, saudade de você, então. Ai, Deus. Eu vi aqui que assim que eu entrei aqui na escola, tipo, todo mundo aqui cresceu. Uns, eu acho que até diminuíram. Outras pessoas ali tá com uma aparência totalmente diferente. Teve um aluno que chegou em mim e falou, professor, você lembra de mim? Eu olhei pra cara dele, um homem quase do meu tamanho, eu falei, olha, tem alguma coisa estranha, né? Porque não lembro de você, não. O que aconteceu? Você cresceu muito Cresceu demais pra uma criança. Sim. demais. E não é só os meninos também. Os meninos mudaram. Algumas continuam a mesma coisa. Já tem outras que você olha assim e fala, quem é essa garota? Como é que eu dei aula pra ela? Não lembro dela, não. Aí ela fala, eu sou fulana. Aí eu vou ver assim, você é aquela aluna pirracenta, briguenta. Tipo, eu não vou falar, né? Não vou querer expor nomes aqui, mas estou entrevistando, né? Sendo entrevistado, na verdade, por uma das minhas alunas que não gostava muito de fazer lição. É. Eu tô olhando para as duas, porque eu não posso falar quem é. Ah. Só que eu lembro, dar aula assim para aluno é uma coisa muito interessante, porque você lembra de alunos que gostam de você, mas não fazem a sua lição. É incrível. Eu adoro meu professor, mas eu não faço a lição dele. Ele tá olhando direto É uma pra mim, coisa- eu tô sentindo isso no coração já, não tô gostando. Essa carapuça serviu. Mas mesmo assim, esses alunos acabam entrando no nosso coração porque eles são pessoas que são boas para conversar, sabe? E todo professor tem isso. Todo professor tem esse apego a algum aluno especial. Então, você falou da escola que você tá dando aula agora, que eles estão fazendo projetos. Que escola você tá dando aula atualmente? Eu falei que no caso era o JJ, ali no Jardim das Rosas. É uma escola da primeira e quinta série que dá aulas, né, para crianças mesmo. Não tem nenhuma criança assim maior, muito maior. No máximo 12 anos. E essa escola assim mudou muita coisa na minha visão, porque quando eu vim dar aula no AFIS, foi a minha primeira vez como professor de fato, que eu vim dar aula como professor. Aí eu já peguei os alunos que tinham praticamente a minha idade. Eu lembro que quando eu entrei no 9º ano, eu sentei na cadeira, aí apareceu uma das moças da direção, que eu não vou falar o nome, chegou na sala, todo mundo sentou, e eu estava na cadeira. Assim que eu fiquei sentado, ela falou,
Ô, garoto, você tá fazendo o quê aí? Vai pra sua sala. Eu olhei assim, Meu Deus. eu falei, eu sou professor. Aí ela começou a dar risada. Eu dei risada pra caramba, meus alunos também. Porque, tipo assim, eu era o mais novo, né? E ainda sou mais novo em muitas escolas por aí. Não que os professores sejam velhos, mas a nova geração não gosta muito de educação, né? Então, se não gosta muito de estudar, imagina, então, falar assim, eu vou virar professor. As pessoas têm uma visão ruim da profissão como professor, porque eu acho que algumas pessoas falharam antigamente em falar a importância do que é ser professor, sabe? Aí muita gente banaliza. Aí fala, não vou virar professor porque você vai ser escravo disso, daquilo. Na verdade, não. É uma coisa boa. Você tem que pegar a gosto. Então, você se apegou a alguma escola, né? Das duas, porque eu saiba que você deu aula, você se apegou a alguma escola, alguma sala, tipo, fixamente, que você não queria sair de lá do Olha lá vem aquelas perguntas que é para matar o professor. Que todo mundo pergunta isso para mim. Qual é a sua sala preferida? Até lá na escola os alunos falam disso. Aí cada sala faço o quê? Eu falo, é fulano, é ciclano. Porque se eu falar para eles assim, eu gosto de alguém específico, aí é complicado, né? Só que o que eu falo para os alunos? Eu falo, eu gosto de salas que dê para dar aula e conversar. Eu tive isso no ano passado? Eu tive. Como eu falei antes, o nono C não se gaba. Eu não sei como que é o seu nono C, mas o antigo Maravilhoso, o meu nono não ser C... perfeito. Então, o antigo nono C era uma sala espetacular. Tipo, espetacular mesmo. Você dava aula, você conversava, você dava risada e eles aprendiam muito. Só que isso não tira o mérito das outras. É porque eu só dei aula para o nono C e o nono B. O nono B, no caso, ele era um pouco mais agitado. Só que, tipo assim, não era uma sala que tinha alunos ruins. Eles eram alunos bons. Ninguém lá era um aluno mau, sabe? Que ficava brigando. Eles, no caso, eram alunos que só queria brincar às vezes e eu nem toda hora queria brincar com eles. O nono B atualmente é assim, sem querer falar nada, mas, tipo, dá pra fazer trabalho e tal, os professores elogiam bastante, mas eles são igual ao nono B do ano passado, sabe? Meio agitados. Então, Por isso que você tinha que voltar a dar aula pro nosso nono C esse ano. eu não é assim que funciona. E não pode ficar atacando farpas para outras salas, né? Só que, tipo assim, uma sala que me pegou muito quando eu entrei aqui foi o oitavo A. O oitavo A me pegou muito porque foi uma sala que eu entrei e, tipo assim, os alunos me receberam muito bem sem me conhecer. Porque as outras salas eu acabei dando aula online. Eu peguei aquela época quando entrei na escola que tinha que dar aula online. Eu lembro até hoje que uma vez eu fui dar aula online para um aluno e esse aluno estava no supermercado. Aí toda hora que eu falava com ele falou, presente! Ele estava gritando, sim, não, porque o mercado era muita gente. Aí tinha que gritar. Meu Eu fiquei Deus. imaginando a situação lá no mercado, a pessoa está gritando do nada pro telefone. E ele fazendo lição. E não foi só uma vez. Tinha um que eu fui dar aula, tava jogando bola na rua. Tinha um que tava no parque. Tinha um que tava no shopping. Eu falei, nossa, gente. Sabe? Aí alguns me conheceram por lá. Quando eu cheguei aqui, o oitavo A, no caso, muito poucos me conheciam. E me abraçaram mesmo assim, sabe? Então foi uma sala que eu criei um vínculo especial. Nossa produção aqui tem gente do oitavo A, né? Eu sei, Como você está vendo. eu sei. Os maravilhosos alunos que você amava, né? Que evoluíram pra caramba também, junto com todo o resto da escola. Tanto que agora, nessas melhorias, a gente tem o podcast e entre outras Sim. coisas. Outros projetos, tipo, eletivas mais avançadas, assim. Sim, sim. Eu fiquei surpreso quando vi o podcast mesmo. Eu falei, nossa, meus alunos, eles se empenharam em uma coisa assim que é para nova geração mesmo, sabe? Eu achei bem legal, porque muitas escolas não aceitariam uma coisa dessa. E o AFIS, ele abriu para vocês essa oportunidade de fazer um podcast. Que, querendo ou não, de certa forma, isso prepara vocês para muitas outras coisas. Porque o que nós temos de alunos que não sabem fazer nada em relação a mexer com tecnologia, a nem sequer criar um e-mail, sabe? Tem aluno que não faz ideia de como mexer no computador ou se apresentar. Aí vocês estão aqui fazendo um podcast, falei, nossa, uau! Falei, uau, a FIS realmente chutou a porta, sabe? Ela entrou com tudo. Eu fui ver lá, tinha uma sala pro podcast, né? Cheio de computador, Tem cheio o de nosso ferramenta. estúdio do Pod Afis. Eu vi ali o estúdio e falei, nossa, gente, eu nunca vi um de perto, sabe? Eu já vi só a imagem. Aí, quando eu fui ver assim, eu falei, nossa, tudo bem preparado, a FIS realmente se dedicou. E agora eu tô aqui. E o podcast, o Pod Afis em si, é uma mistura de todas as salas, sabe? Tem gente do oitavo, do sexto também, do sétimo, do Mas nono. sabe qual é a parte mais interessante nisso tudo?
Que quando você pega todas as salas, não vai ter ninguém falando assim, fui eu quem fiz, depende de mim. Não, porque em todas as salas você vai encontrar um talento. Só que há momentos que as pessoas pensam, não, talento só tem uma sala, talento só é de um, só um que fez. Quando o professor vai lá, prepara o Pod Afis, que ele pegou com a ideia de um aluno, porque me contaram como foi feito isso daqui, né? O aluno teve a ideia, aí a escola acolheu, né? E a melhor parte é que o aluno não deixou restrito somente a ele. Pode pegar outros alunos que, querendo ou não, nem todos os alunos têm afinidade comigo, têm afinidade com outros professores. Então, isso daí ajuda muito. Sim, tem gente misturada pra caramba aqui no Pod Afis. Tipo, gente da manhã tá aqui na tarde ajudando a produção do nosso podcast. Sim, Hoje, sim. tanto que quase todo dia eles vêm pra cá, pra tarde, pra auxiliar a gente. Apesar de que eles têm o trabalho da parte da manhã, eles são bem unidos com a tarde e ficam aqui bastante também. Então, eu dei umas olhadas ali no Pod Afis e vi realmente que o Pod Afis é todo o período, né? Eu não sei se tem de noite, mas eu sei que eu vi o período da manhã e da tarde. E nisso aqui, eu vi meus alunos jogando uma futebol, né? Um interclasse ali, eu vi sendo Sim, teve o entrevistado. interclasse. Gente, pior que interclasse também é uma coisa muito interessante no Pod Afis, né? Que eu vi vocês entrevistando um garoto aqui também, que foi meu aluno, mas o nome dele eu esqueci. Só que mesmo assim eu achei interessante, né? Falei, nossa, o Pod Afis não é só para os professores vir aqui falar, não, é para os alunos terem a oportunidade de vir aqui contar a sua Sim. história, sabe? Interessante, é uma coisa boa. Contaram a animação do Interclasse também. A gente gravou um especial com o Miguel e o Maurício. A gente gravou com eles. Eles estavam animados pra caramba de participar do Podluck. Falaram sobre tudo da vida deles: futebol, cozinha, do Interclasse também. A gente conversa, a gente gosta de bater papo mais descontraído. Eu tenho um trauma com interclasse, porque quando eu estava na escola, a minha sala só perdia. E quando nós chegamos na semifinal, que a gente jogou bem, a gente foi jogar, estávamos na oitava série. Nós fomos jogar e aí pegamos o terceiro ano para jogar contra. Nós Nossa. tínhamos esse tamanho aqui e os nossos alunos, não, ou melhor, nossos adversários no caso, né, tinham o tamanho de uma porta praticamente. A gente perdeu tão feio, foi 16-2. Nossa. A gente nunca mais tocou numa bola. Deus me livre. Foi uma coisa triste, Não sabe? posso falar muito, Ele não. largou o sonho de jogador de futebol pra virar professor por medo, É. né? Pior que não. Ó, eu quando eu falei assim, o meu professor que me convenceu a ser professor, ele falou assim, Diego, não vira professor. Eu olhei pra cara dele teimoso e falei, vou virar sim. Assim que eu cheguei nele com o diploma de professor, né, que eu tinha feito letras, ele olhou pra minha cara e falou assim, que decepção. Dando risada. O professor Antônio, não sei se ele vai ver isso daqui algum dia, mas professor Antônio, você marcou minha vida, tá bom? O professor Antônio, ele dava aula de história. Gente, a melhor aula que eu tive na minha vida foi de história. E ele já estava lá dando aula há uns 20 e poucos anos, e aí ele falou assim, você quer mesmo ser professor? Eu falei, eu quero. Então eu vou te ensinar. Aí ele me mostrou as partes boas, sabe? Ele mostrou como lidar com alunos e tudo mais. Ele foi na minha formatura, tirou foto comigo, eu tenho até hoje lá. Ele mora até no meu bairro. Então, tipo assim, Meu Deus. Nossa. ele é uma pessoa muito gente boa, sabe? Ele brinca, ele faz a parte dele. E aí eu aprendi isso com ele. Por isso, quando eu vim aqui para a escola, muitos alunos acabaram gostando de mim, porque eu brincava durante as minhas aulas. Ou você que colou nesse Muito. professor Antônio aí pro resto da vida dele, coitado dele. Mas ele deve ter memórias boas de você também. Ele tem. A única coisa que não tem boa de mim é porque eu nunca tirei um 10 com ele. O professor Antônio, embora ele fosse muito brincalhão, ele era muito regrado. Então, tipo assim, eu lembro que uma vez eu tirei 9,5 porque eu errei uma palavra. Nossa. Ele não tinha perdão, porque no meu professor, ele era formado em história e em português. Ah, tá Então ele era explicado. muito regrado com essas coisas, né? E o que aconteceu? Eu errei uma palavra e tirei 9,5. Ele nunca me deu um 10 na vida, só que ele falava pra mim, você é um bom aluno. E você ouvir do seu professor assim, você é um bom aluno, tipo, dele mesmo, não só pra puxar saco, essas coisas, ele realmente falando, gosta de você, gente boa, é uma coisa especial, cara. Você, pô, tem um professor ali que ele gosta de mim, ele brinca, ele fala, e não é só comigo, então, tipo assim, ele não tem preferidos, aí você escuta dele assim, que você é um bom aluno, é uma coisa legal. Não é aquele aluno, aquele professor falar, você não vai ter futuro, você não vai ter isso, Nossa. sabe? É uma coisa chata de se ouvir. Tem professores assim hoje em dia. Infelizmente, todo lugar tem isso, não é só na escola. Verdade. O seu caso na escola era tipo, você é um aluno nota 10, mas você não tira 10. Aí como é que você se formou? Olha, eu tirei. Nossa. Então, eu me formei. Olha, eu realmente. Na verdade, não era
que não era um aluno nota 10. Eu não era um aluno nota 10 com ele. Eu tirava 8 e 9 porque ele era muito regrado. Só que, no geral, eu tirava muita nota 10. Eu lembro que teve uma época que eu peguei 4 cartas de melhor aluno seguidos. Aí, minha escola tinha esse costume de pegar todos os alunos da escola que eram nota boa, sabe? 9 e 10 e dava uma carta de melhor aluno. Aí ela me deu de melhor aluno da sala e teve um que me deu de melhor aluno da escola. Uma ideia para a direção fazer isso com os alunos, É né? um- Para eles Sim, se animarem por para favor. tirar notas boas, né? Pelo amor de Deus. Tipo, a ideia em si não é você fazer com que o aluno ele se torne alguém superior ao outro, mas entender que durante todo aquele processo de estudos, notas boas, o aluno ele tem uma recompensa, tipo, ser reconhecido, sabe? Porque tem muitos alunos aqui na escola que são bons, só que ninguém reconhece, sabe? Tem muito aluno que é reconhecido porque faz bagunça, porque faz besteira, mas o cara que é bom lá, ele só é um aluno normal. Então, para mim, tem que reconhecer mesmo quem tem uma nota boa porque ele se esforça. Boa tarde, professor, aqui é a produção. Tudo bem? Tudo. Professor, pergunta aqui. Qual foi o seu melhor aluno e de qual escola? Vai dizer o nome? Meu melhor aluno e de qual escola? Olha, eu não vou mentir, não. O Kim, meu aluno, ele marcou a minha vida. O Kim, ele foi um aluno que eu conversei muito. E, tipo, eu conheci ele primeiro pelo... Se não me engano, foi pelo WhatsApp. Aí eu comecei a conversar com ele, só que teve um tempo que ele não estava indo para a escola. Aí eu conversava mais com ele pelo WhatsApp. Aí quando ele chegou na escola, eu olhei assim e falei, é o Kim. E, tipo assim, ele era tudo o que eu esperava. Ele era um aluno bom, ele brincava, ele era de boa e ele nunca me deu trabalho. Então, tipo assim, o Kim, ele fazia tudo que eu pedia e sem contar que o Kim, ele tinha muitas histórias para me contar. Professor, aproveitando aí, é lógico não se perguntar qual foi o seu pior aluno, mas segura aí um pouquinho. O senhor falou sobre tecnologia e conversar com o aluno pelo WhatsApp, certo? Sim. O senhor acha que hoje a tecnologia influencia muito na educação dos alunos? A tecnologia faz parte e ajuda na educação do aluno ou atrapalha em sala de aula? Ó, eu vou falar pela minha experiência, porque eu conto como nova geração ainda, porque eu sou de 2000, né? Então, quando eu cheguei na escola, tinha tecnologia já em muitas escolas. E o que aconteceu? Eu sempre tive essa ajuda da tecnologia para fazer trabalho, coisas, e quando chegou na escola, muitos alunos fizeram lições pelas plataformas de ensino, que era o quê? Eu lembro que quando eu estava na escola, tinha uma coisa chamada Geek Lab, que a escola dava para os melhores alunos, que nele você podia aprender de tudo, desde o inglês até matemática avançada. Ela fez... perdão. Ela fez... Como que fala? Posso tirar aqui só para falar? Eu gosto de segurar o microfone, então... Na minha escola, a escola fez um projeto que ela tinha, se não me engano, conversado com uma empresa alemã e nisso ela pegou a conta no Geek Lab. No Geek Lab, a gente podia fazer de tudo, desde o inglês até matemática avançada, que nem eu falei antes, só que a ideia era qual? Todo aluno que fosse bom e tivesse bom desempenho, mesmo se não tivesse tecnologia em casa, poderia vir na escola estudar. A escola pegava um horário, colocava todo mundo ali para estudar, e muitos desses alunos se tornaram grandes alunos porque ficaram estudando com a ajuda da tecnologia. E hoje em dia eu vejo que quanto mais tecnologia, melhor. Só que qual é o problema? As pessoas não veem muito bem isso, porque infelizmente temos alunos que com tecnologia brincam com o celular, no computador brinca com o computador. E, na verdade, se ele souber usar, a verdade é que o Google vai te ensinar muito mais do que 45 minutos de aula. Só que você tem que saber dosar as coisas. Você tem que aprender a ter uma mentalidade focada naquilo que você quer aprender. Se você entra na internet para você ficar mexendo no Facebook, conversando com o crush, né? Muita gente faz isso. Ficar vendo vídeo, jogando. Se você não souber dosar, você nunca vai aprender. E tudo aquilo que você tinha de oportunidade vai se esvaindo. Aí chega uma hora que você sai da escola, não aprendi nada porque minha escola não tinha nada. Na verdade, a escola tinha tudo. Na minha escola, eu escutei isso de gente que estudou comigo, falando assim, a escola era ruim. Eu falei, não era ruim, é que você não aproveitou. A minha escola tinha várias coisas, claro que não tinha as melhores, porque infelizmente temos uns problemas, tinha problema financeiro, só que tínhamos tecnologia. E muita gente não sabia tratar bem, sabe? Trabalhar com isso. Então, para mim, tecnologia é necessário, só que tem que saber ser usada. Por isso que o professor tem que estar aqui, sabe? O professor tem que estar aqui para manusear a tecnologia com o aluno. Você nunca se interessou em ser professor de tecnologia, né? Pelo que você sabe, assim, nunca? Nunca.
Olha, sinceramente, eu não falo isso para meus alunos, mas eu tenho sim, eu tenho cursos de informática, software e manutenção de computadores, porque eu era um nerd. Eu não vou mentir para vocês. Eu cresci em casa, preso no PC, porque eu vou falar uma coisa para vocês que infelizmente muito aluno não teve isso. Todo mundo olha, muitas pessoas olham para mim e falam assim: ah, você se tornou um professor de inglês, incrível, isso e aquilo. E eu sempre falo, foi com a ajuda dos meus pais. Por quê? Eu sempre tive condições graças aos meus pais. Eles compraram computador cedo, tinha internet em casa, meus tios tinham uma house, então, tipo assim, desde criança tinha tudo. E aí eu me interessei muito cedo por tecnologia. E eu entendo muito bem por que eu me interesso. É porque eu tive a oportunidade. Eu entendo também os alunos que não entendem de tecnologia, porque eles não tiveram essa visão que eu tive. Eles eram só alunos que estavam em casa, tinha que jogar bola na rua, brincar, e já eu era um aluno bridado lá, ficar jogando o dia todo. E foi lá que eu aprendi inglês, Aprendi inglês pra poder dar play no Super Mario, né? Senão. desde criança. Desde criança. Você sempre gostou dessa, tipo, sempre sonhou em ser professor? Não. De inglês, essas coisas assim? Não. Não? A minha trajetória para me tornar professor foi diferente, sabe? Porque eu não queria ser professor, primeira vez. Eu lembro quando eu saí da escola, assim que eu fui para a faculdade, na verdade, assim que eu saí da escola, eu fui para casa e minha mãe falou assim para mim no caso: Diego, você quer trabalhar ou você quer estudar? Eu não queria trabalhar. Só que para estudar tinha que ter um curso. Sim. Aí eu cacei tudo. Eu ia dar aula de história, porque o professor Antônio, ele falou muito de história para mim. Aí eu pensei, eu acho que eu vou dar aula de história. Só que eu era muito bom com informática só até hoje. Tanto que eu montei meu computador, eu montei um set lá, um setup maravilhoso. Aí beleza. Só que o que aconteceu? Eu não me vi na tecnologia. Eu falei assim, ó, é interessante, só que eu não me vejo aqui. Pelo menos não ainda. Hoje em dia eu quero fazer algumas coisas assim de tecnologia, só que não me vi. Aí eu falei, eu sou bom no quê? Eu perguntei para as pessoas, todo mundo falou, você é bom em falar? Obrigado, obrigado. Você fala demais. Só que fala assim, Nossa. você é bom para ensinar. Eu falei, sério mesmo? Será que eu ensino bem? Fala, tá, você ensina. Aí, o que eu fiz? Eu falei, vou fazer história, porque história é uma coisa boa, gente, legal, né, e tudo Sim. mais. E aí, cheguei na Cruzeiro do Sul. Cheguei lá, não fechou turma. Não deu para fechar turma de história, então não vou fazer história. Fui para a Uninove, quis fazer história de novo. Não fechou turma. Eu falei, o que é isso? Eu não vou sair daqui, gente, para ir para outra faculdade, que as outras são tudo mais longe. Aí eu falei, mãe, eu acho que eu vou fazer inglês. Minha mãe olhou pra minha cara assim, espantada. Meu pai olhou pra mim e falou, por que você não faz direito? Eu falei, pai, interessante, né? Só que eu não quero não. Eu quero fazer letras. Meu pai me olhou com uma decepção. Porque, tipo assim, gente, não é todo mundo que, infelizmente, realmente, não é todo mundo que vai ouvir do pai, eu te pago um curso de direito. Sim. Mas aí meu pai aceitou e falou, tá bom, eu pago o seu curso aqui. Ele pagou durante o ano. Assim que eu arranjei emprego, ele falou, agora você paga. Mas tá bom. Ele me ajudou. Tá certo. Aí eu virei professor por isso. E assim que eu virei professor, eu acabei ganhando mais gosto, porque eu comecei a dar aula, a diretoria de ensino, ela colocou estagiários, né? Aí eu tava trabalhando num emprego horrível. Horrível. Esse emprego era horrível. Aí eu falei, quero sair daqui. Aí a diretoria de ensino falou assim, você quer dar aula? Eu conhecia a mulher de lá, né? Eu falei, eu quero. Ela chegou aqui, eu vou mexer os negocinhos para você virar professor. Só que você tem que vir aqui tal dia, porque vai ser inscrição para estagiário. Aí, deu tudo certo. Eu saí do meu emprego todo feliz. Eu lembro que cheguei no cartório lá. Vou falar até agora aqui, ó. Se tiver aí cartório, lá na Vila Olímpia. Tenho uma raiva daquele lugar até hoje. O cartório, eu cheguei lá todo feliz, eu falei pro meu patrão, tchau. Eu subi lá para cima, pedi demissão. Fui dar aula todo feliz. Gente, foi a minha melhor aula. Cheguei na escola feliz, com vontade de ensinar, porque eu não estava mais aguentando. A primeira escola que você deu aula foi aqui na FIS, né? Não? Eu era estagiário. Eu dei aula no MF, Boimirim 2. Só criancinha, só criancinha. E todo mundo me chamava de teacher, né? Que é assim que eles pegam, Sim. teacher, teacher. E tinha um que chamava de pai. E era engraçado que ela era loira, porque eu olhei assim, eu sou seu pai, tá bom.
Era Eu legalzinho. estudei lá. Sério? Olha como o mundo dá voltas, né? Pois é. Mas fala uma coisa, crianças. Agora é sério. Eu vi muitos alunos me chamando toda hora. Professor, volta da aula, volta da aula. Eu realmente dava uma aula boa assim? Sim. Uau, uau, isso é bom de se ouvir. O professor Tiago esteve aqui, contou um pouquinho da história dele pra gente. Meu Deus. E também contou algumas piadas piadas na realidade não, né? Alguns fatos ocorridos em sala de aula. Tipo, vários fatos aí, que não é nem para dizer o nome agora, alguns fatos sérios aí, tá? Só que, professor, não vou perguntar o pior aluno de sala. Mas todos nós, professores, temos aquele aluno que mais apronta em sala. Olha lá pro fundo, cara dormindo. Ou se não, toda hora desce para beber água. Ou se não, é encontrado no corredor. Qual o aluno de qual escola mais aprontava isso com o senhor? Ou de várias escolas? De várias escolas, gente, pior que é muito aluno. Tipo assim, se eu falar pra você que eu tenho um pior aluno, vai ser uma coisa bem difícil. Só que eu lembro de um aluno, sim. Ele era do nono B. Ele era do nono B. Esse aluno, o nome dele eu vou falar assim, o Cauã Nonato. Cauã Nonato. Ele tá no primeiro ano agora, acho que tá de manhã. O Cauã... Oi? Segundo ano? Maravilha. O Cauã tá no segundo ano agora, o Cauã Nonato. Toda aula ele falava pra mim, eu quero ir no banheiro. Eu quero ir no banheiro. Eu quero ir no banheiro. Meu Deus. Não tinha uma aula que o Cauã falava pra mim, eu quero ir no banheiro. O Cauã, ele era assim, ele era movido à pressão. Se eu não pressionasse o Cauã, ele não fazia lição. Só que era o seguinte, assim que terminava a lição, o Cauã, quero ir no banheiro. E ele falava que ia no banheiro, aí daqui a pouco chegava a diretora e falava, Diego, você mandou o Cauã pra fora? Eu falei, ele tá dando a volta pra ele. Ai, Cauã do céu. E o Cauã já me deu tanto estresse, tanto trabalho, mas ele era gente Nossa. boa. Só que, qual é a parte interessante? O Cauã, ele era aquela pessoa que você tinha que fazer uma negociação. Ele faz lição, mas depois ele pode brincar. Ou seja, Ai, meu Deus. terminava a lição, começava a encher o saco dos moleques. Aí daqui a pouco os moleques, professor, ó o Cauã aqui, ó. Ó o Cauã aqui, ó. Vou bater nele. Putz. Aí depois as meninas, professor, ó o Cauã aqui, ó o Cauã aqui. Aí o que eu fazia com o Cauã? Eu deixava ele ir no banheiro primeiro, ele demorava, né? Depois ele voltava. Sim. Aí eu falava, faz a minha lição. Eu fazia ele fazer a lição bem perto da aula acabar, pra quando o outro professor chegasse, pensar que o Cauã tava quieto. Professor, Ai, meu Deus do céu. só fazendo uma correção aí, esse é um outro Cauã. Temos o Cauã aqui da técnica, que já foi seu aluno, certo? Cauã da técnica? O Cauã aqui, já foi seu aluno. Já. Então, o Cauã do segundo B é o nosso que trabalha aqui na técnica. Olha o rosto dele aqui, a câmera não tá vendo, mas tem alguma coisa para falar do Cauã aí pra gente? O nosso Cauã aqui do segundo B? Olha, o segundo B, no caso, ano passado era primeiro que eu dei aula C, né? Eu dei aula de letiva lá. Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro C, os alunos olharam para mim assim e falaram, você é professor? Eu falei, sou. Porque toda sala nova que eu tinha que ir, você é professor? Sou. Aí quem apareceu lá? O Cauã e seus amigos, né? Era o grupo do CS, o grupo dos jogos online. E eu lembro até hoje que o Cauã, ele era menino meio tímido, ele é meio quieto na dele, né? É bem coisa de otaku mesmo. E eu falava assim, eu não curto muito otaku, né? Mas pelo menos ele não é K-popper. Só que aí tinha aluno K-popper. Preconceito? Não é preconceito. Meu Deus. Você conta o K-popper, não é preconceito. Ah, Tá brincando? É assim, só que não é preconceito. Eu gosto de aluno K-pop. Aliás, o Kim é K-popper. Só que o Cauã, ele era otaku. E, gente, otaku, fala de Naruto, fala de jogo... É outro mundo, né? Só que aconteceu o quê? O Cauã, ele era um aluno bom. Ele era um aluno que fazia lição. Ele falava muito. Quando a gente conversava, ele falava bem. O Cauã, ele nunca me deu problema sozinho. Só que quando ele tava com os meninos, nossa, parecia que era outra vibe. O Cauã virava tipo um funkeiro já. Que era o grupo, sabe? É como se o Cauã fosse de otaku pra funkeiro do 0 a 100 rapidinho. Aí mudava até o jeito de falar. Deus. Antes era meu consagrado, gente boa. Daqui a pouco ô tio. É o Cauã. O Cauã mudou, né, cara?
Mas então, o Cauã, ele não é aluno ruim, ele só é aluno que estava se encontrando, porque todos vocês têm esse processo, né? Você vai passando por amigos, né? E encontrando pessoas. Aí com alguns amigos você vira otaku, com outros você vira K-popper, infelizmente. E com outros você vira funkeiro, que aí é nóis, mano. É nóis. É nóis. É nóis. Não. E tem aqueles roqueiros também. Graças a Deus, o Cauã ele não era K-popper, só otaku mesmo. E eu lembro que eu sempre falava assim para meus alunos do otaku, né? Quando chegar em casa, tomar banho. É o mínimo, né? É o mínimo. Mas é uma brincadeira, gente. Mas entre esses dois títulos, qual você prefere? quê? K-popper ou otaku? Nenhum. Gente, Você tá ligado que o seu melhor aluno, o Kim, ele é K-popper, eu né? sei disso. E me induziu a ser K-popper Ó, também. eu vou falar pra vocês. O Kim, ele já ouviu tanto K-pop na vida que Decorou todos. eu me peguei ouvindo BTS. Meu Deus. Cara, eu fui ouvir BTS jogando LOL. E eu sou Nossa. jogador de LOL. Eu falo mal de otaku, mas eu jogo LOL. Então, tipo assim. E aí eu joguei LOL ouvindo BTS. Só faltou meus bonequinhos ficar todo colorido lá e pintar o cabelo e falar, vamos dançar. Vamos dançar. Mas é melhor você ter amigo K-popper, porque o K-pop ele já sabe que você às vezes não quer ouvir isso. Já o otaku não. O otaku ele vai fazer piada de otaku, eu não vou entender. Vai falar sobre Naruto, sobre Jiraiya, sobre katana, eu não sei o que é isso, entendeu? E o pior de tudo, tem aluno que era otaku e vinha pra escola com o manto do Akatsuki, com um negócio na cabeça, eu olhava assim, mano, só falta andar agora que no Naruto. Eu quero cair no chão ainda. Mas eu gosto dos meus alunos otaku também, porque todos os alunos que eu tinha, K-pop, otaku, eles eram todos gente boa e inteligentes. O Kim. Muito inteligente. O Kim. O Kim era outro nível, gente. O Kim é outro nível de aluno. Que me induziu a ser K-popper, ou seja, você não vai mais gostar de mim, né? Depois dessa. Já não gostava mesmo? Nossa. Tô brincando, eu gosto sim. Eu Ai, já não Deus. gosto mais de você, já desfez aqui. Tá bom. Nossa, pelo amor Mas de a Deus. verdade é que, gente, no geral, eu gosto de todos os alunos da escola. Eu não tinha um aluno assim que eu falava, criei raiva, sabe? Eu nunca tive um aluno falar, ele me fez não gostar da FIS. Meu Deus. Todos pra mim era bom. Até os bagunceiros. Professor, Principalmente agora eu. Uau. falando um pouquinho de coisa mais séria, nós notamos que na nossa sociedade de hoje e nos dias de hoje, os alunos que estudam na nossa escola, aqui na Fujiwara, e alunos de outra escola pública sonham com uma faculdade. E como a doutora Hélida falou e o doutor Rogério já falou aqui no nosso podcast, o sonho de um aluno negro chegar e fazer um podcast hoje, igual o senhor está fazendo, às vezes dificulta porque trabalho de manhã, tarde, noite. Assim, o que o senhor diria de incentivo nessa Semana da Consciência Negra para um aluno que está sentado na sala de aula e sonha em ser um professor com a nossa cor de pele? Então, vamos lá, vamos dividir a pergunta. É uma pergunta sobre a visão que eu tenho, né, das pessoas da periferia, no caso, todos nós, pessoas negras também, que querem entrar na faculdade, e a visão também sobre querer ser professor. Isso, então. Gente, é uma coisa interessante, né? Porque hoje em dia a gente sabe que é muito mais fácil você ser negro da periferia e você entrar na faculdade. Só que não é porque é fácil que todo mundo consegue. Porque falta uma coisa chamada oportunidade. Quando eu vejo alunos falando, quero ir para a faculdade, isso, aquilo, eu acho uma maravilha. Eu acho que para mim é uma vitória, sabe? Porque você saber que o aluno está saindo daqui e não falar só assim, eu quero sair daqui só para comprar uma moto. Porque eu já vi isso de aluno, eu quero sair daqui e comprar uma moto. Só que essa não tem que ser a visão de vocês. A visão que os alunos têm que ter é de que querer um futuro promissor, sabe? Então, quando eu escuto alunos da periferia, alunos negros e alunos que são de minorias, seja LGBT ou outras coisas, eu fico feliz, porque eu vejo que neles tem futuro. Só que, ao mesmo tempo, eu fico triste em relação a saber que a caminhada deles vai ser um pouco mais difícil. Por quê? Eu lembro que assim que eu estava no cartório, um colega meu chegou em mim e falou assim, você não vai conseguir. Ele falou assim na minha cara, você não vai conseguir ser professor. Não vale a pena. Falava assim pra mim. E é chato ouvir isso, né? Só que olha que coisa interessante. Isso que ele falou pra mim me motivou. Só que a minha mentalidade era outra. Nem todo mundo vai ouvir isso e vai querer continuar. Eu vi pessoas serem sabotadas, pessoas com futuro promissor serem sabotadas por pessoas que se chamavam de amigos ou por colegas, entendeu? Porque você escuta palavras ruins
E essas palavras ficam no seu coração, só que não são das pessoas de fora, são das pessoas mais próximas. E é essas pessoas que te deixam para baixo. Então, quando eu vi isso, não doeu tanto em mim. Só que eu sei que tem pessoas que sentem muito, né? Sofrem muito, sem contar também a pressão estatal em relação a não se preocupar com uma minoria. E aí fica só você, sua família e Deus, né? São as pessoas que podem te ajudar. Só que olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que tem muitas pessoas para te derrubar, tem muitas pessoas para te levantar. Eu conheci muita gente que era assim como eu, de minoria, e conseguiu ser alguém no futuro também. E se tornar alguém agora, sabe? Eu vi muita gente, meus professores mesmo, eram de minoria e se tornaram alguém. E a época deles é pior que a minha. A minha é pior do que a de vocês, porque a minha também era fechada. E a de vocês vai ser pior do que a dos filhos de vocês. Por quê? Cada geração vai melhorando. Então, a tendência é que a sua seja pior do que a próxima. Então, quando eu vejo isso, para mim é vitória. E quando o aluno fala para mim, eu quero ser professor? Gente, eu vou falar para vocês. Você quer ser professor? Vira. Só que é o seguinte, faça com amor. Não seja o professor que vai vir aqui falar para os seus alunos, eu estou aqui recebendo. Por quê? O aluno tem que se apegar a você para aprender. Não adianta você tentar enfiar matéria no aluno se o aluno não gosta de você. Se você fala uma coisa dessa, porque dá a entender que você não se importa com a matéria. Entendeu? Então, é uma coisa que muitos alunos hoje escutam e não querem ser professor, porque não quer se tornar alguém assim. Então, quando eu vejo algum aluno falando, quer ser professor? Fico feliz, porque ele teve boas referências. Só que não seja o tipo de professor que você não queria ter. É isso que eu falo para você. Cara. Seja de periferia, seja rico, seja qualquer outra coisa aí. O importante é que vocês se tornem bons professores. E todo mundo que é da periferia tem uma história para contar. Verdade. Professor, a gente vai estar encerrando o nosso podcast aqui com muito agradecimento por você estar aqui, né? Você gostaria de deixar uma mensagem pro AFIS, para os alunos daqui e de outras escolas também? Para meus alunos aqui do AFIS, eu digo para vocês que eu estou com saudades, tá bom? Eu tenho muito apego a vocês. Tem muito aluno que me chama no Instagram, no WhatsApp ainda. Ai, meu Deus do céu. Tinha aluno perguntando para minha namorada, quando é que o professor vai voltar? Meu Deus. Tinha aluno perguntando isso. E, gente, eu vou voltar, se Deus quiser, eu volto ano que vem, só Deus sabe, tá bom? Mas não importa. Se eu sair daqui, abrace as oportunidades. Professor, tem um professor bom? Aproveita. Tipo, o que aconteceu aqui, foi um aproveitamento. Alguém teve a oportunidade, o professor abraçou e todo mundo se deu bem. Então, aproveita o professor bom. Se tem professor ruim, sempre vai ter em todo lugar, mas aproveita as oportunidades, gente. É isso que eu falo para vocês. E não se apegue somente a mim. Não fique me comparando com outros, porque cada um tem o seu estilo. E não é porque um é mais durão, o outro é um pouco mais solto, que os dois não têm o mesmo conteúdo. Às vezes o professor durão pode até ser muito melhor do que eu. Só tem que saber conversar. Não só para o professor, mas também para o aluno. Sabe? Então, um beijo e um abraço para vocês. Fique com Deus. Ai, minha mãe tá me ligando. Ai, meu Deus. Então é isso, meus amores. Esse foi o Pod Look de hoje, com o professor Diego aqui, um bate-papo bem descontraído. Espero que vocês tenham gostado. Sigam para mais. Tchau. Tchau, tchau.